Olá, estamos no ar! Sejam bem-vindos ao Connect ArcCast, o podcast da plataforma de relacionamento de Eliane e Decor Tiles. O Connect Arc vai muito além de um programa de relacionamento. Aqui é conteúdo, experiências e ferramentas para todos os profissionais da área entusiastas do universo da arquitetura, design, comportamento, tecnologias e sustentabilidade. Eu sou a Vivian Cipriano, estou aqui para apresentar mais esse conteúdo que nós vamos levar até você. O link para esse e os demais episódios vão ficar disponíveis no seu agregador de áudio favorito e na plataforma connectarc.com.br. E quem está comigo é a Maria Carolina Boiani, que vai conduzir a conversa de hoje. Maria Carol, tá contigo. Tá comigo, Vivian. Olá, Connect Archers! Sejam bem-vindos ao Universo Connect Arc e a mais um episódio do Connect ArcCast, o podcast que é tendência para a sua vida. Eu sou a Maria Carol e hoje nós vamos bater um papo com o designer e arquiteto Marcelo Salum. O Marcelo é formado pela Universidade Vale do Itajaí, Univale. Sua primeira participação em Casa Cor foi em 2002 na edição de Florianópolis. De lá para cá, coleciona inúmeras participações no evento, inclusive na edição paulistana, além de projetos não apenas no Brasil, mas também em outros países, como nos Estados Unidos. Seus clientes frequentemente o procuram interessados nesse universo que ele cria, onde a diversidade de objetos reunidos é a tônica. A mistura de elementos, cores e texturas tem um resultado harmônico e empresta personalidade à decoração. A cor é marcante em seus trabalhos e o excesso, longe de ser um caos de informação, segue uma dinâmica bem própria em cada projeto, cada história e em cada vida. Bem-vindo, Marcelo. Imagina, obrigado vocês pela parceria. Obrigada. Eu vou começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória para gente. O que vem primeiro, o designer ou o arquiteto? Eu acho que o arquiteto. É? O arquiteto, é. Eu me lembro, assim, que quando eu era adolescente, assim, no começo da adolescência, duas coisas me fizeram pensar, né, que eu acho que eu estaria no caminho certo escolhendo a arquitetura como profissão, assim. Eu ficava imaginando reformas, assim, nos apartamentos que eu visitava, às vezes até durante a aula, rabiscava plantas, assim. E a parte mais da decoração também, eu sempre amei, por exemplo, organizar as estantes da minha casa, os livros, né? Eu sempre curti muito esse universo, assim, né? Mas por incrível que pareça, eu tentei 2 anos medicina. Sério? Sério. Medicina antes da arquitetura? Antes da arquitetura. E o que te fez desistir? Abriu esse curso da Univale, em Balneário Camboriú, aí eu pensei assim, vou tentar. Uhum. Tentei. E eu não era um bom aluno, viu? Isso não é um conselho bom para quem tá fazendo a faculdade. Mas eu só fui cair na real na faculdade lá pela 8ª fase. É até engraçado porque até uns comentários de algumas amigas assim que fizeram a faculdade comigo, com a repercussão desse ambiente que eu tô fazendo na Casa Cor em São Paulo, disseram, meu Deus, quem te via na faculdade? Olha onde você chegou. E sente saudade da medicina? Ou em que ponto que a medicina... Não, eu nem cheguei a cursar, eu tentei, fiquei dois anos fazendo vestibular, assim, estudando para vestibular, mas não cheguei a entrar na faculdade. Saí de Floripa, fui morar 1 ano em Curitiba, fiz 1 ano cursinho em Florianópolis, depois 1 ano em Curitiba, e aí, depois desse ano em Curitiba, eu passei para a faculdade em Univale. Faculdade em Univale, que legal. E você já desenhou também objetos, mobiliário, né? Sim, eu tenho uma parceria com o arquiteto Frederico Cruz, que é uma outra empresa, né? Eu tenho o meu escritório, que é Marcelo Salum, e eu tenho o Estúdio Fresa com o Frederico, onde a gente desenvolve algumas peças, né? Da imagem de mobiliário e objetos. Que bacana. Dessa área. Que bacana, muito legal. E se complementam super, né? Super! Na verdade, a parceria surgiu até para a gente desenvolver alguns móveis para uma Casa Cor de 2017, se eu não me engano, um ambiente que eu fiz em Santa Catarina, chamado Mar Sonoro, Mar Sem Fundo, Mar Sem Fim. E aí a gente desenhou um sofá e mais algumas peças, um buffet. E aí a parceria começou e
E estamos até hoje desenvolvendo umas peças aí super bacana. Que bacana, que legal. Conta um pouco dessa Casa Cor, o mar, a tua relação com o mar. Então... Tem um material muito bacana a respeito desse projeto. Tem, foi um projeto... Eu fui criado numa ilha, né? Tipo, a gente passava longas temporadas na praia, né? A gente ia pra praia em dezembro e voltava só em fevereiro. Então eu sempre tive uma relação muito forte com o mar, assim. E sempre que eu vou preparar alguma amostra, né? Eu sempre gosto de mergulhar em algum tema. E desse ano, eu sou super fã, quem me conhece sabe, da Maria Bethânia. Ela tem um... Somos dois. Tu curte também? Muito. Tem um CD dela chamado Mar de Sofia, e que ela declama essa poesia, que é mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim, e ela declama que é uma poesia maravilhosa de uma portuguesa. E aí surgiu esse tema, assim, com essas canções da Bethânia, né, que inspiraram. Eu sempre monto um universo, assim, de quem vai habitar aquele espaço. Nesse ano a gente está fazendo essa homenagem pro Atílio e pro Gregório, né, e que foi a primeira vez que eu trouxe personagens reais para um espaço, mas até então eu sempre crio, mesmo que seja na minha cabeça e que isso não vá pro release, eu imagino quem vai habitar aquele espaço. Um personagem imaginário daquele espaço. Eu sempre faço esse exercício, assim, né. E tem funcionado, porque é muito engraçado, um feedback que eu sempre ganho, assim, das pessoas, que isso é muito bacana, é que eles sempre dizem assim, meu Deus, parece que tem alguém morando aqui, né, e é o que eu acredito, assim, nas mostras, né, essa questão de ter uma emoção, alguém que, né, casa com cara de casa. Sim. Né? E foi um ambiente que eu sinto saudade, assim, era um casarão antigo também, no centro de Florianópolis, assim, e foi muito interessante. A gente começou num processo eu queria dar um efeito nas paredes, e a gente descascou essas paredes e começaram a surgir várias camadas de tinta de tudo que aquele casarão já tinha sido, assim, então... Foi uma surpresa, assim. Que bacana. Então a imaginação é um ingrediente fundamental aí no teu processo criativo. O conceito, assim, eu acredito muito nessa questão do conceito, né? Na emoção que tu quer causar, porque, pra mim, uma amostra de decoração, a emoção é o ingrediente que eu sempre busco trazer para a amostra, né? Seja ela qual for, mas eu acho que é importante tocar as pessoas de alguma maneira, né? É o que eu busco quando eu vou ver uma amostra, quando eu vou ver uma exposição, quando eu vou ver alguma coisa que me interessa, né? A gente quer ser tocado de alguma maneira, né? A gente quer entrar em contato com alguma coisa dentro da gente, que um ambiente, que alguma coisa nos desperte, né? Eu acho que às vezes, sei lá, até uma comida pode acontecer, eu adoro comer. E às vezes quando tu come alguma coisa, aquilo pode te despertar memórias, né? Sim. E num ambiente, eu sempre crio ele e tento trazer, além do conceito, a questão da música, né? Do cheiro, né? Então tu vai abraçando as pessoas com todos os sentidos, né? E aí envolvendo, né, a pessoa que está visitando aquele espaço. É um carinho que eu acho que a gente pode fazer para a pessoa que está nos prestigiando lá e visitando. Que demais. E engraçado você ter trazido justamente esses itens, porque é o que eu vou puxar agora nessa segunda pergunta, que alguns aspectos a gente sabe que são muito palpáveis, né, na identidade do teu trabalho. A literatura, né, os livros estão sempre presentes aí nos teus espaços. Você é muito poético, né, você traz, na tua interpretação é sempre muito poética, não é à toa que você acabou de citar Maria Bethânia aí. E você também cita, em todos os registros que a gente encontra do teu trabalho, sempre tem muito da música brasileira, da música brasileira de verdade. Como é que a cultura brasileira, os ícones brasileiros te inspiram? Como é que você consegue colocar tudo isso de uma forma muito particular, sem interferir na personalidade, né, daquele projeto? Ou daquele projeto real, não só de mostra? Óbvio que eu acho que quando a gente cria uma amostra, assim, tipo, no meu caso, sempre tem um pedacinho, né? Acho que um pedação de mim ali dentro do que eu gosto. Porque o bacana de uma amostra é essa liberdade de expressão que a gente tem, né?
Bom, talvez não seja a última vez que eu vou falar da Bethânia nessa entrevista. Mas a Bethânia, assim, para mim uma das grandes, porque ela traz essa coisa da poesia de uma forma muito bonita, assim, né? Tipo, esse ano que eu fiz esse do Mar Sonoro, foi através de uma música dela. E do segundo ano que eu fiz do primeiro ano que eu fiz em São Paulo, que foi Alguma Coisa Acontece no Meu Coração, né, que eu digo assim que foi um pedido de licença assim para estar se apresentando em São Paulo, que a gente trouxe essa canção do irmão da Bethânia, do Caetano, né? Mas eu trouxe pro ambiente, até gravei um vídeo no ambiente declamando uma poesia que é do Mário de Andrade, mas que é uma poesia que ela declama ela não, na verdade tem um Ferreira Goulart declama num CD chamado Brasileirinho dela, que é uma poesia maravilhosa, que é de um como se fosse um personagem falando de um... como é que tu fala aquele cara que tira as seivas da... Um seringueiro? Um seringueiro, fala de um seringueiro, enfim, no norte do país. Então ele, abancado, a escrivaninha na minha casa da rua Lopes Chaves, de supetão, senti um frio por dentro. Aí ele declama essa poesia lembrando, né, de um seringueiro, assim. Então é lindo. E aí trazer esses elementos, assim, é o que me encanta, assim, porque me encanta primeiro, né? Tem que me encantar primeiro. Claro. E aí eu tento trazer, assim, eu acredito muito nisso, na poesia. Na poesia, na música, na literatura também? Sim, a música, esse é um outro feedback que eu sempre ganho dentro dos espaços, né? Porque a música, ela também é um espaço, ela ocupa o espaço. Exato. Né? E um ambiente sem música é totalmente diferente de um ambiente com música, principalmente com uma trilha criada especial para aquele ambiente. Então, eu sempre busco, assim, ter sentido as músicas que estão ali dentro, né? Nessa trilha que a gente criou para esse ano, que até quem me ajudou foi um DJ, o Fran, a gente criou, assim, são sempre uma sequência de 3 tipos de música. Tá. Uma é mais anos 70, que era o mood que eu dei pro espaço, assim, então era meio umas baladinhas, meio Estúdio 54 de Nova York, né? Essa coisa, assim... mais festiva. Certo. Uma música brasileira, que era o que o Gregório gostava muito, então ele era um fã da Maria Bethânia, coincidentemente. Olha uma só. Feliz coincidência. E o terceiro estilo é a música clássica, Maria Callas e umas músicas mais intimistas que o Atílio amava, né? Então, ele amava a Maria Callas e aí tem, enfim, algumas músicas dela dentro compondo a trilha. E isso vai envolvendo as pessoas, porque as pessoas dizem, né, me pedem, quando eu tô lá no espaço, pedem se tá no Spotify, se tá disponível a trilha. A trilha. E tá? Tá. Ah, que bacana. Depois a gente deixa o link, então, né? Isso, Legal. Casa Coral. Casa Coral. Casa Coral. Legal. Muito bem, muito bem. É engraçado, não é interessante você falar isso, né? Que a música, ela é um espaço que ela ocupa e ela é a memória, assim como a comida, falamos agora também, sim, né? Comida, música. Eu tive quase uma síncope um dia no espaço que eu cheguei lá e o meu iPod arcaico deu pau. Eu assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque era um outro espaço, de Sim. verdade, assim, era um outro ambiente, assim, sem música. Né? Não tem a mesma vibração, sabe? Não tem. E é essa coisa da emoção, né? Das memórias, né? Porque a música sempre traz isso, assim. Traz definitivamente. Eu sinto muito isso lá no nosso espaço também, na Casa Brasil Eliane. Também é uma playlist bastante diversa, assim, que vai desde música brasileira até música mais eletrônica, digamos assim, até hip hop. Mas é isso, são essas memórias e como elas influenciam o mood de quem tá ali naquele dia, naquele momento. Isso,
E a Casa Brasil sem música não é a mesma. É interessante. Nesse ambiente do Mar Sonoro, esse que eu criei, foram 12 homens e 12 mulheres cantando sobre o mar. Ah, certo. Então era um homem e uma mulher cantando sobre o mar. Ficou uma trilha super bacana também. E mar dá muito pano pra manga, muito, né? Pros compositores brasileiros. O mar inspira o mar, a lua, a natureza brasileira. Essa brasilidade aí que inspira tanto a música. Por falar em brasilidade, uma das macro tendências do direcionamento criativo da coleção 2022 AD Cortaios é o romantismo restaurado. Florais revisitados, um frescor com borogodó, uma certa sofisticação tropical. Seria essa a brasilidade que você consegue extrair do trabalho do Atílio e do Gregório? Eu acho que sim. Eles trouxeram essa história da brasilidade, eles trouxeram muito forte, né, para nossa decoração. Eles nos ensinaram a olhar para as nossas raízes de uma forma elegante e sofisticada, né, porque antes deles o Brasil, o que era feito no Brasil, ou as nossas raízes eram quase um sinônimo de... Como é que eu posso dizer? De mau gosto, de vergonha, quase uma vergonha, né? Que se for pensar, um absurdo, Só tinha valor o que vinha da Europa, isso, né? Então, pelo que eu conheço da coleção, certamente, assim, tem muito a ver com que eles criaram, mas o que é bacana é que talvez vocês estejam desenvolvendo algo que, se a gente for pensar bem, tenha começado lá. Com certeza. Né? Porque toda essa história, não só das estampas, né, com lifestyle, né, que nem eu tentei trazer no ambiente, assim, que nem eu digo, assim, que eles trouxeram para esse universo mais elitista, digamos assim, um despojamento que antes não tinha, né? Então veio a palha, veio o bambu, veio as coisas mais naturais, né? Então para que a gente precisa usar só cristal, limógenes, sabe, as porcelanas, a prataria, então não ter uma bandeja de palha, uma bandeja de bambu, trazer essa descontração, né? Que deixa muito mais charmoso, mais solto, sem estar tão pedante assim. Sim. E até nas estampas, né? Super tropicais. Super tropicais, né? Ali a gente usou e abusou do abacaxi, né? Que sempre foi um ícone para eles, assim, dessa estamparia, né? Inclusive as cores do ambiente nasceu dessas estampas, que são 3 cores do abacaxi. E além do abacaxi, as bromélias que a gente usou no lavabo, né? Isso tudo vai amarrando as coisas e o projeto, né? Porque tem isso, aí amarra a própria decoração, amarra as plantas que a gente está usando no espaço, né? Vai tudo se conectando, assim. Sim. E como é que foi esse processo de mergulhar na história deles, assim, desse processo criativo, processo de pesquisa? Foi maravilhoso, assim. Tem sido, né? Porque eu acabei criando um vínculo com o Atílio, a gente ainda, né? Tipo, volta e meia saiu pra almoçar, jantar com ele, então... Mas tem sido uma experiência muito rica, né? Foi um processo bem intenso. Na verdade, eu comecei com essa ideia em 2020, né? Que foi a pedido até do curador, do Pedro Ariel, da Casa Cor, e aí a gente eu comecei a trazer a mergulhar no universo deles, né? E conheci ele, aí a gente começou todo o processo maravilhoso, assim, né? De ter acesso a todo o acervo deles, né? Os desenhos que eu emoldurei no espaço, mais de 40 desenhos, então ter acesso a isso, né, de poder estar ali sentado com ele na casa dele, tomando um café, ouvindo as histórias, ele contando as coisas, né, vendo juntos livros, e eu acho que é isso, assim, né, porque no começo e no fim da história é isso que vale, né, porque as relações é que fazem parte da nossa vida. Exato. Então
por ter sido uma homenagem real, um ambiente criado em cima de personagens reais, isso ficou muito rico, né? E eu sinto isso, inclusive, na própria dinâmica da visitação do espaço, assim, né? Isso eu acho que de todas as mostras que eu já fiz, essa tá sendo a mais visceral delas, assim, no sentido do impacto que isso está causando nas pessoas que estão visitando, assim, positivamente, né? Redescobrir, né? Como essa referência que ficou lá atrás e ela impacta e ela tem essa influência até hoje, né? Em todos nós. E até esses dias eu ouvi alguém comentando uma coisa que eu achei tão interessante, assim, que a gente dá muita importância pro vintage de objeto, mas a gente não dá importância pro vintage de pessoas, né? Então, o Atílio, 89 anos, eu não posso dizer que ele estava esquecido, mas as pessoas tendem a, né... buscar o novo, né? Ainda mais no tempo que a gente está vivendo. É a novidade que importa. Isso, né? Então, tu assim, olhar para as raízes, olhar para a história que começou na década de 70, até antes, porque eles também tiveram as inspirações deles, né? E ver hoje que talvez um piso que a Decor Tiles está criando esteja conectado com essa história, né? Então, de alguma maneira pode sim ter sido influenciado, claro, esse resgate. Não diretamente, mas é uma cadeia, Fica né? Fica ali aquela informação, é uma né? cadeia. Em algum momento ela aterriza. Essa brasilidade super elegante, eu acho que e esses ícones, essas referências é o que de fato ficou desse legado todo, né? Essa vanguarda de resgatar um Brasil, de dar luz a um Brasil que realmente merece ser visto. Exatamente, né? Não só caricato, mas um Brasil que realmente tem muita essa riqueza territorial, né? Certamente, né? A coisa de tudo que eles desenhavam, porque não era fauna, era flora, era a questão das cestarias, né? Eles tinham um ambiente lá, um tecido no ambiente que ele desenhou uma palha que muita gente acha que é palha natural, de tão bacana, tão real. A própria arquitetura, né? Eles criaram toalha de Juí, da cidade de São Paulo, toalha de Juí de Trancoso, do Pelourinho. Então, assim, eles realmente abraçaram a nossa cultura como um todo, assim. Que é tão diversa. Que é tão diversa. Que é tão brasileira. Que bacana. Marcelo, a tua linguagem criativa ela é muito particular. Esse talento que você tem para fazer todas essas misturas é realmente bastante particular, né? Ela brinca com a mistura dos elementos, com as padronagens, além de você ser muito ousado no uso das cores, né? Mas tudo isso vem embalado de uma forma muito sutil, né? Muito harmônica. Você, a sua pessoa, é muito sutil, né? Apesar de ser ousado nos projetos. Eu me arrisco até a dizer que você é o maximalista mais bossa nova que eu conheço. Adorei. Como é que o maximalista no olhar e o minimalista na atitude habitam a mesma pessoa? Você já pensou sobre isso? Não, boa pergunta. Acho que eu vou fazer uma sessão de terapia antes. É quem vê de fora e enxerga. Não, interessante. Nunca tinha parado para pensar com nesse ponto de vista, assim, porque eu não sei se eu me considero uma pessoa minimalista em essência, assim, mas acho interessante essa visão. Eu desde sempre gostei de informação, assim, né? Há um tempo atrás eu dei uma entrevista na minha casa, não gosto de dar entrevista na minha casa, mas era para uma amiga, para um programa dela que tem uma imobiliária, eu acabei dando. E eu até brinquei, assim, que quando eu me mudei para esse apartamento, eu pensei assim, vou fazer um exercício de fazer um apartamento minimalista, para tentar viver com o mínimo. Mas não consigo. Não consegue. Não sou eu. Não sou eu, assim, eu gosto de informação, né? Eu gosto de ganhar um presente teu e colocar na minha estante, eu gosto de ter as minhas memórias ao meu redor, né? Eu gosto... de ter, que nem eu tenho em casa, um papel de parede de Excel, que é um papel de parede maravilhoso, que parece que é uma pintura de uma paisagem super tropical, assim, é um sonho tropical o nome desse papel de parede.
né? Misturado com estampa, misturado com cor, de ter um sofá verde. Então, esse sou eu em essência, eu não saberia ser diferente, assim, né? E em relação à atitude, eu não sei, assim, eu não sei muito de responder isso, mas eu acredito muito, assim, que para mim o objetivo primordial da vida, se tu for perguntar, é realmente essa busca da essência, busca de a gente ser quem a gente é, né? Eu acho que não existe outro caminho para a humanidade, né? Se não é tu tentar se conectar e saber quem a gente realmente é, porque quando a gente nasce, a gente é um bebê e aí a gente vai sofrendo toda esse bombardeio de estímulos e percepções ao longo da vida e tu acaba esquecendo quem tu é, né? Porque tu precisa aí ter essas 1000 carapaças que tu coloca para viver e às vezes elas são tão duras que tu não consegue resgatar essa criança interior, né? Nossa. Então, é isso, assim, tipo, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é isso, né? Em termos de decoração, é isso que eu gosto mesmo. Mas eu sou um cara muito eclético também, né? Se tu for perguntar, se tu for ver o meu Instagram, por exemplo, tu vai ver lá um Marcelo super maximalista, mas também vai ver um Marcelo minimalista em termos de projeto. Porque o meu objetivo é que você, como cliente, né, fique feliz, né? Então, e às vezes a pessoa tem afinidade comigo, sabe do meu talento de juntar informação e cores, mas que é uma coisa um pouco mais discreta, isso acontece muito, né? E eu faço também, eu gosto. Mas, em essência, eu sou isso que eu apresentei nessa edição. Eu sou cor, eu sou informação, eu sou volume, objetos, eu gosto disso, né? É o que me enche os olhos, assim, né? E eu, modéstia à parte, tenho habilidade, que é uma coisa engraçada, porque eu recebo isso, assim, inúmeras vezes. E essas mostras são legal por isso, né? Desses feedback e as pessoas quando postam no Instagram e aí no feed, nos stories, falam: meu Deus, um ambiente com muita coisa, mas é harmônico, né? Isso é muito legal, porque é uma coisa muito natural minha, né? E eu realmente consigo juntar bastante informação e fica leve. Esses dias teve uma... Não sei se era uma... Não sei quem ela era direito, mas era uma pessoa bacana, assim, ela chegou no espaço, ela disse assim: meu Deus, eu jamais moraria aqui, mas tá maravilhoso. Sabe? Sim. Assim, eu acho isso o máximo, né? Porque, tipo... Porque ela depois me falou, sou muito minimalista, não gosto de quase nada, mas ela ficava olhando, mas tá maravilhoso. Isso é o melhor presente, né? Sim, que a gente pode reconhecer um bom trabalho, um trabalho bem executado. E ela se sentiu bem ali, de alguma forma. Não era o estilo dela, então isso pra mim é o maior presente, assim, né? Esse é um lado que a gente sempre busca, assim, provocar, né? Nas coleções, nos produtos e até nas apresentações, como a gente expõe os nossos produtos, que é sair do óbvio. Exatamente. Né? Seja minimalista ou seja maximalista, mas seja fora do óbvio, né? E a gente procura as linhas da Decor Tiles, tudo isso ela vem muito nessa busca de dar opções e possibilidades para sair do óbvio, né? Sair do convencional. Não, isso é maravilhoso, porque eu acho que a gente tem que ter, né, essa ousadia, assim. Eu acho que até quando surgiu o convite do Pedro, ele sabia dessa minha habilidade, né, do Pedro Ariel, esse curador da Mostra Casa Cor, de justamente trazer para Casa Cor, porque a gente hoje eu ainda estava vindo para cá, eu vi uma jornalista chamada Simone Bobsin, ela tem um blog de arquitetura, assim, e ela estava falou sobre esse trabalho que a gente está fazendo lá na Casa Cor, e ela disse que a expressão que ela usa é que eu fujo de tendência. Não sei se é bem isso que ela falou, mas algo nesse sentido, assim, do que tá forte no mercado é o que eu não faço, assim. Não é uma coisa proposital, né? Porque eu tento seguir aquilo que eu gosto, né? E que eu acho que é bacana. E às vezes é difícil, assim, porque em alguns momentos eu até me questiono: meu Deus, será que eu não tenho que ir mais pra cá? Será que eu não tenho que ir mais pra lá? Sim. Que às vezes a gente não...
a gente entra na vala comum, vai com a boiada e às vezes nem, principalmente hoje, né, Carol, com essa enxurrada de informação aí nessas redes sociais. Então, pra gente ir junto com a boiada é muito fácil, porque no fundo a gente quer ser aprovado. Exato. E é um caminho seguro. É um caminho seguro. Então, o que é bacana nesse espaço é ver que às vezes o que não tá junto com a boiada também está sendo muito bem aprovado, né? Então, é aquilo que eu digo assim, tipo, às vezes a gente precisa se conhecer, entender um pouco o que a gente curte e sem medo, assim, né? O medo da cor, porque quantas vezes eu já ouvi de clientes, não, isso eu não quero colocar porque vai enjoar, ou porque, não, sabe? Com medo de repente experimentar algo que te pudesse ser um estímulo interessante na vida da pessoa, porque tem medo de enjoar. Enjoou, troca, né? Tipo, não com essa facilidade, às vezes numa casa, mas tem coisas que dá pra gente estar, né, podendo, enfim, trocar, né? Sim, né? O espaço não termina, né? É o que a gente costuma também falar muito lá na Casa Brasil. Não terminou. A gente vai adaptando todos os dias, a gente vai experimentando todos os dias. Exatamente. Hoje tá aqui, amanhã vai estar ali, e a gente vai trocando e vai mudando a percepção. Muda a luz, muda tudo. Exatamente. Troca a música, troca tudo, né? Exatamente, o cheiro, tudo. Tudo. A percepção vai mudando e essa ousadia, essa experimentação. Eu tenho uma cliente minha que dizia assim: Marcelo, não faz uma coisa tão conceitual aqui em São Paulo, mostra o teu potencial numa casa real, assim. E eu dizia pra ela, eu não consigo. Essa é a hora de ousar. Eu não consigo, porque uma mostra é isso, é um desfile de moda, né? Então, mas tudo bem quem faça também, claro. Né? Eu acho que cada um com o seu cada qual, né? Como dizia Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exatamente. Então é isso. Muito bem. Você gostou do resultado do ambiente da Casa Cor? Eu, particularmente, e toda a equipe da Decor Tiles, muito. Adoramos o resultado. O que você achou? Como está sendo a repercussão? Então, estou muito, muito feliz, né? A repercussão está muito mais do que eu esperava. Assim, eu brinco assim que... Brinco não, e foi verdade, foi tema de algumas terapias essa mostra. Sério? Foi. Porque fazer uma homenagem para eles, foi um ambiente maior que eu já criei em mostra, são 250 metros quadrados. Eu estou assinando o espaço de uma marca, então tinha vários pesos, assim, né? E o peso também de fazer essa homenagem, que, querendo ou não, eles são ícones de bom gosto, são referências, né? Como fazer uma biografia, né? Acho que é a mesma responsabilidade de escrever uma biografia, né? Foi um trabalho interessante, assim, porque ao mesmo tempo que teve todo esse desafio, não sei se pela experiência, que eu já fiz muitas mostras de decoração, mas foi um trabalho leve, porque mostra, geralmente, é um processo mais, assim, pesado no sentido, porque tu tem pouco prazo, porque tu tem várias coisas envolvidas, certo, né? Então... Prazo, orçamento, patrocinadores, uma série de Isso, variáveis. Então, mas assim, se eu fosse dar um resumo geral, alegria e leveza, assim, desse processo todo. E eu acredito que isso está marcado lá naquelas paredes da Casa Cor, né? Porque é o que as pessoas têm sentido, assim, né? Então... E aquilo que eu disse pra ti, assim, eu acho que primeiro a gente tem que estar feliz e alegre com o espaço, né? E eu montei esse espaço com muita alegria, assim, com muita Maria Bethânia tocando enquanto eu montava. Ai, meu Deus, eu queria estar lá durante a montagem pra Perdi uma noite de sono na hora que eu desembalei toda a produção e pensei, meu Deus, não vai caber a metade. Mas coube. Devolvi um pouquinho, mas coube. E a repercussão está sendo bárbara, assim, né? De todos os críticos, né? Os formadores de opinião, assim... Não recebi nenhuma crítica negativa, pelo contrário, só muita crítica positiva. Eu estou muito feliz. Que bom que você está feliz, porque você nos faz felizes. Precisamos de mais Marcelos ousados no nosso dia a dia. Para encerrar, a gente vai deixar aqui, a gente vai colocar aqui o vídeo que mostra o Marcelo no espaço, contando um pouco melhor a respeito
ambiente lá na Casa Cor 2022. Quem ainda não visitou, visite, vale super a pena. Marcelo, queria te agradecer muito. Obrigado você. Foi sim. Obrigado. A gente vai ter que fechar com Maria Bethânia. Isso. Obrigada. Imagina, obrigado você. Conexão. Essa atitude que direciona e contextualiza todas as nossas iniciativas, seja na concepção das nossas experiências, seja na curadoria do nosso conteúdo e em cada detalhe que nós, da Eliane Decortaios, pensamos em impactar verdadeiramente você. Você que nos acompanha, que opta por nossos produtos, que está sempre por perto, interagindo conosco em nossas redes sociais. Conectar diferentes públicos e estilos, inspirar a convivência com o novo, transformar as relações físicas e digitais. Isso é Connect Arc, uma plataforma, tudo o que interessa. Tempo atrás eu ouvi um amigo, que era um diretor de uma rádio, dizer que quem que é o novo Chico Buarque, quem que é o novo Caetano Veloso, né? Ele disse que para a gente descobrir essas figuras a gente precisa ter um distanciamento do tempo. Eu não saberia dizer agora o quanto, eu sei que eles me tocaram, ter estudado essa história toda, ter mergulhado na vida dessas duas figuras, eu sei que mudou a minha vida. Essa ideia nasceu, inclusive, de um almoço com o Pedro Ariel, que é o curador da amostra aqui. Eles sentiam falta, assim, na Casa Cor, de ambientes com mais informação, vamos dizer assim, mais coloridos. Então, nesse almoço, ele conversando, ele sabia que eu tinha essa habilidade de juntar bastante informação. Ele disse assim, Marcelo, pisa o pé no acelerador, faz um ambiente aí com bastante informação. E aí a gente chegou no nome do Atílio do Gregório. Esse ano são 35 anos comemorativos da Casa Cor e o Atílio foi uma figura importantíssima na Casa Cor. Ele desenhou algumas capas da Casa Cor, né? A primeira edição, a segunda, eles fizeram bastante história, né, na Casa Cor. Eu tive duas inspirações aqui, assim, que era a Larmode da década de 70. Na minha pesquisa, a Larmode, ela tinha esses arcos centrais, num vão central, num espaço central, e dentro desses arcos, nos nichos, eles criavam uns ambientes com os tecidos e uma mistura com a casa. Como eu tive a oportunidade de frequentar o apartamento, o último apartamento deles, né? Eu tentei trazer um pouco da essência da casa também. Então é como se fosse um mix de casa, loja, escritório. Tudo na vida, e principalmente nos ambientes, é uma questão de equilíbrio. Então o Bérgamo, e tanto o Bérgamo quanto o Resina, eles vieram realmente para dar essa acalmada em toda essa explosão cromática. Eu acredito muito nessa questão de poesia, então trazer palavras, que são palavras-chave, né, que fazem parte dentro de uma poesia, fez todo sentido para compor esse espaço. Inclusive o formato dos aparadores, eu me inspirei numa mesa que eles tinham de aparador. Como são figuras muito queridas, inclusive pelos formadores de opinião, pela mídia em geral, né? Então eu estava contando uma história aí que muita gente conhecia. E nesse aspecto eu me sinto muito realizado, assim, porque eu acredito muito que uma mostra de decoração ela é feita para emocionar, para tocar as pessoas de alguma maneira, né? Que nem um desfile de moda. E eu acho que a gente atingiu o objetivo nesse sentido, assim.